Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Quando andamos com Deus, ouvimos a voz de Deus e dizemos: eis-me aqui. Leia-nos este texto. Deus continuou: pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Meus irmãos, esta foi uma experiência terrível. Eu creio que nenhum outro homem teve na vida. Por isso que Søren Kierkegaard escreveu o livro Temor e Tremor. A experiência de Abraão. Eu fico pensando ele juntando a lenha, ele albardando o jumento, ele pegando o cutelo, pegando o fogo, chamando um servo para ir com ele e chamando o menino para ir com ele. Pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo fogo, estou vendo tudo preparado. Onde está o sacrifício? Meus irmãos, essa resposta de Abraão para mim é algo maravilhosa. Deus proverá. Quando nós andamos com Deus, nós cremos na provisão de Deus, que o nosso Deus é o Deus do impossível, não Deus só das coisas possíveis, mas das coisas impossíveis. Vamos continuar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, portanto 2 e não só um, e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Leia outro versículo. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Viu o lugar de longe. Era o símbolo do Calvário. Então, ele viu de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão: seu pai, meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá assim o cordeiro para o holocausto. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar. Eu fico pensando no coração de Abraão quando preparava o altar. Vou dedicar o meu filho, que mais importância tem na minha vida. Vou pôr sobre este altar, oferecer a meu Deus. Quando nós andamos com Deus, estamos dispostos a abrir mão do mais importante da nossa vida. A vontade de Deus é mais importante do que qualquer fortuna. Eu fiz uma oração no dia da minha posse, na primeira igreja batista de Granados, no estado do Rio de Janeiro. Disse: Senhor, estou tomando posse hoje do meu primeiro pastorado. Senhor, que se cumpra em mim o que prometes no Salmo 121. O Senhor abençoará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Senhor, que eu não entre em qualquer ministério, em qualquer igreja, em qualquer atividade denominacional antes do tempo, nem um dia, que eu entre no dia certo. Que eu não deixe qualquer atividade, seja no ministério pastoral, na atividade denominacional, nem um dia antes, que eu saia do dia que determinares. Eu quero estar no centro da tua vontade.
O Senhor abençoará. Aliás, no período hebraico está a tua saída e a tua entrada. Aliás, a tua entrada e a tua saída. E meus irmãos, é maravilhoso isso. Deus abençoe o nosso entrar e o nosso sair. Não aceite o ministério se não tiver certeza da vontade de Deus. Compartilhe com a sua esposa, ore com ela. Chegue a um consenso diante de Deus. Se Deus puser no coração de vocês, é lá, vão então, vão juntos, para servir ao Senhor com dedicação. Sim, meus irmãos, agora vejam, chegaram ao lugar que Deus já havia designado. Ali Abraão edificou o altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. E levantou a mão para cortar o seu filho e matá-lo. Mas o anjo do Senhor chamou: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Meus irmãos, quando andamos com Deus, nós não negamos a Deus nada. Eu posso dizer a vocês que já se passaram muitos anos, eu já tenho 92 anos, mas eu deixei um grande emprego da Petrobras para ser pastor de uma igreja pequena, cujo templo estava em construção. Quando eu resolvi deixar a empresa, os colegas disseram: você está louco, gente. Eu sempre não ouvi. Eu tinha 30 salários mínimos e ia para 35. Mas a minha esposa disse: Ilane, você prometeu. Quando assumisse o pastorado, você deixaria o trabalho secular para ser pastor. Então é hora de você cumprir. Que mulher normal quer que o marido ganhar um terço do que ganhava. E olha que era muito, hein? 10 salários mínimos. Mas olha, se o Senhor manda, a gente faz. E eu faria a mesma coisa que fiz naquele dia de janeiro de 1961. Deixei tudo. Os colegas fizeram uma festinha, fizeram um bolo, me deram uma Bíblia em alemão, em gótico, estava estudando alemão na ocasião, então me deram uma Bíblia em gótico. Ah, meus irmãos, Deus aceitou o meu sacrifício. E Deus me abençoou desde o começo até agora. O meu primeiro pastorado foi uma chama, foi acesa em mim. Por isso que a igreja é de queimados, quer dizer, enfrentei fogo. Uma igreja de gente pobre, de gente que viajava para o Rio, dentro de trens, apertados eles com sardinha em lata. Este povo voltava da Andinha no trem com sardinha em lata. Este povo não ia para casa jantar, este povo ia para os grupos nos lares. Já tínhamos grupos dos lares em 1961. Havia grupos com 30 e tantas pessoas, reunidos por semana, mais de 300 pessoas nos lares. Essa gente só ia para casa jantar depois do culto. Meus irmãos, essa chama acendeu-se em mim. Puxa, eu nunca desanimei no ministério, nunca pensei em desistir, nunca me entristeci. Eu recebi como dom de Deus, presente de Deus, por ser pastor. E dizem, o Curano diz, por exemplo, que a sala era linda, pelo velho era linda. E aí? Ele protegeu a própria vida. Não é isso? Coitado. Depois, outra vez ele aprontou. Mas olha, foi um homem que, apesar de tropeços, ele tropeçou e caiu para servir a Deus, amar a Deus. Ele foi a Gênesis 17. Eu acho muito interessante este versículo. Gênesis 17, vamos
para lá. Como eu gosto de Abraão, gente. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Olha o segredo de uma vida de integridade: andar na presença de Deus. Meus irmãos, há muito pastor que descuida disso e não se preocupa em estar na presença de Deus. Acha que longe da igreja, longe de família, ele está liberado para algumas atitudes não condizentes com a vontade de Deus. Mas olha, Deus está presente em toda a nossa caminhada. Andar com Deus, reconhecer Deus na vida, em todo lugar, em todo tempo, em todo trânsito, em toda situação. E quando você tem consciência de Deus, você anda em integridade. Tem uma vida limpa. Anda na minha presença e ser íntegro. Perfeito aí é íntegro, completo. Aqui nada falta. Então é maravilhoso isso. Nós que estamos aqui, pastores e esposas de pastor, que andamos na presença de Deus todo dia. Não há lugar em que fujamos da vontade de Deus. Só pegar as asas. Então vejam que aqui apenas o GPS, guiado pelo Senhor. GPS. A voz do Senhor sai e vai. Agora leiam o versículo seguinte, não é? Pelos judeus. O nosso Pai: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus nos chama para andarmos com Ele e para sermos bênção para todos. Ele não diz algumas famílias, mas todas as famílias da terra. O amor de Deus não discrimina por cor, por cultura, por localização, não é? Geográfica. O Senhor de Deus ama a todo mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Leiam o versículo. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 65 anos quando saiu de Arã. Vejam que ele não era tão idoso, é mais novo do que eu hoje. Aliás, Deus costuma usar idosos. Moisés começou o ministério dele com quantos anos? 80. 80. Deus usa quem quer, com a idade que Ele quiser, para abençoar o mundo. Por isso que eu tenho uma proposta, já fiz romance. Nós lemos divinamente, o que os bispos chamavam de Lectio Divina. Você pega um texto bíblico e começa a ler e meditar em cada palavra, em cada substantivo, aplicando a sua própria vida. Porque só depois que a palavra de Deus, e o Deus da palavra, atingir a sua vida, você está preparado para falar à igreja, falar ao mundo. Não é com a cabeça preparada, com o coração preparado, você vai abençoar as pessoas. Se meus irmãos vamos pensar, a festa de hoje só termina amanhã. Então, todo mundo supermercado, tem condução, está hospedado, não é? E o nosso hospedeiro anunciou um telefonema, os problemas são resolvidos, precisa de um lugar para ficar. Então, é só ligar, o telefone é decisivo, ou ele já fugiu da espiritual.
Nós estamos aqui para contemplar valores subspecie eternidades. Isto é, com a face da eternidade, em que o tempo não conta. E a eternidade, diz o filósofo, é a simultaneidade de todos os instantes. Então não há antes e depois. Nós estamos na presença de Deus. O tempo não conta, a nossa marca não será daquele dia. Vamos pensar nesse homem, ler e ouvir esta palavra. O pessoal da mídia vai ter trabalho comigo hoje à noite. Por favor, vejam Gênesis 12, uma apologia e da comunicação, nossa mente, nossas emoções, nosso coração. Aquela oração da Bíblia está tão correta, dar um coração igual ao teu. Não existe. Nosso coração jamais será igual ao de Jesus. Um coração parecido com o teu. Não é igual. É paciência. É muita proteção. É um coração igual ao de Jesus. Não dá. Nós vamos fazer orações bem realistas. Nós precisamos de recomeço na vida familiar. Você não se comunica bem com sua esposa. Você não se comunica bem com seus filhos. Você não visita seu sogro, sua sogra. Você não visita bem seus pais. Você não cuida deles. Sua mãe vai ver que está abandonada, orando sozinha. Você não tem cuidado dela. Vamos recomeçar o nosso relacionamento familiar. Você tem sido o marido ideal. Eu queria demais que as mulheres chegassem aqui. Quando eu vi uma porção de mulheres chegando, você quer que fosse assistir também. Eu digo, vai dar um bafafá. Mas eu não vejo as mulheres aqui, eles estão ouvindo só um aqui. Bata nele, eu sei que está falando. Então veja, nós precisamos de recomeçar a terra e o livro. Ou, meu Deus, a terra, Jerusalém, Israel, e o livro, a Bíblia. No fim do curso, houve a solenidade de entrega dos certificados. O Dr. Friedlander, diretor da escola, me passava os diplomas, porque deu a mim, eu participei como estudante também. E recebi os outros e entreguei aos participantes do grupo. O Dr. Friedlander fez um discurso. E eu tive que responder esse discurso. Eu podia ter feito um discurso em inglês, para ouvir e interpretar. Mas como ele era pernambucano, judeu pernambucano, foi para Israel com 25 anos, falava com sotaque pernambucano, eu disse, o senhor vai interpretar em português, porque aí todos os membros do grupo entendem. Falei em português, Dr. Friedlander. Eu quero manifestar, em nome deste grupo, a nossa gratidão pela hospitalidade, pela gentileza, pela solicitude, pela competência dos mestres. Então, vamos fazer isso. Vamos cuidar das pessoas como o samaritano cuidou daquele homem meio morto e pensou nas suas feridas lá na estrada de Jerusalém para Jericó. Para mim, pastor Pedro, não é parábola, ele é minha história. Não está dito nada que é parábola. História mesmo, verossímil, digamos de enorme verossimilhança. Porque havia salvação naquele tempo. Havia hospedaria, havia condições. Então, para mim, aconteceu tudo. Aliás, eu tenho que contar essa história. Com a idade, a gente fica contador de histórias. Eu fui convidado, juntamente com o padre e com o rabino, para falar uma formatura de enfermeiras formadas pela escola do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Local da cerimônia, a Associação Hebraica em São Paulo. Na véspera da cerimônia, a jovem crente, que indicou meu nome eu fui eleito, ela me ligou muito constrangida. Pastor, quero falar uma coisa ao senhor muito triste.
Eles me disseram, a comissão de programa, que não é possível falar no nome de Jesus lá na Hebraia. Eu disse, deixa comigo. Bem, cheguei lá, fomos para o camarim, o Rabino Sobel e mais um padre, muito conhecido por falar em formaturas, e eu. Aí vamos escolher a ordem dos falantes. Escolhemos logo o Rabino, representa o judaísmo antigo. Depois aí o católico. Depois o protestante. Chegou a minha vez. Eu saudei a diretora, eu saudei os professores, o docente da escola, eu saudei os formandos e comecei meu discurso. Jesus, na história do bom samaritano, quer dizer, 2 pancadas de uma vez. O samaritano e o judeu não gostava. E Jesus também, então, logo 2 pancadas. Na história do bom samaritano, disse que a função era cuidar daquele estalajadeiro, dono da hospedaria, era cuidar dele. Como o samaritano havia cuidado, ele estava nos primeiros socorros, e levava em sua cavalgadura o homem para a estalagem, para a hospedaria. Deu dinheiro o dono daquela pensão, passou a noite com ele, alterou o programa de negócios em Jericó, alterou todo o programa para cuidar daquele homem. No outro dia deu dinheiro ao dono da hospedaria e disse, olha, cuide dele. E se mais precisar gastar, gaste, eu pagarei quando voltar. Então eu disse a eles, a sociedade diz a vocês, cuide dele, do doente. Não é? A família que gostaria de estar com o filho enfermo no hospital está dizendo a vocês, cuidem dele. Deus está dizendo a vocês, cuidem dele, eu pagarei quando voltar. A enfermagem, assim como a medicina, é uma profissão de cuidado nas situações limites de nossa vida. Devemos cuidar. Falei no nome de Jesus, falei de samaritano. O rabino deve ter ficado escandalizado, mas eu não fui preso. Mas o pior foi na Universidade Hebraica de Jerusalém. Fizemos um curso, rompemos relacionamentos com um irmão ou colega de ministério. Era um colega nosso. A gente se encontrava, a gente orava juntos. Não se fala mais. Não quero saber dele. Quando você precisa dele. Aliás, eu costumo dizer às pessoas o seguinte: nunca diga, jamais, nunca mais eu precisarei de fulano. Você vai enfrentar uma situação de muita carência. E a única pessoa que vai aparecer para socorrer é aquela pessoa. E o pior que vai se tratar, você vai se lembrar. Não é que eu falei que não precisava. Exatamente ele veio. Eu ia contar uma história, mas não há tempo. Eu ia contar uma história muito interessante. Mas o que eu vou fazer? Bem, meus irmãos, eu convoquei uma reunião conjunta, diretoria e conselho de líderes da Igreja Batista, primeira em São Paulo. Terminada a reunião, conselho, eu disse bem, os irmãos que não pertencem à diretoria estão dispensados, poderão descansar, que agora a reunião será da diretoria. Um irmão ficou bravo com isso, o bagulho não era da diretoria, reclamou de mim, pastor, desconsideração a nós, não nos convidou a ficar. Pois bem, quando eu ouço uma queixa, eu aprendi uma coisa, não vou pedir satisfação. Eu começo a orar e fazer o autoexame. Se ele tem razão ou não. Se ele tiver razão, eu mudo. Se ele não tiver razão, eu permaneço orando por ele. Sabe o que aconteceu? Uma semana depois ele sofreu um acidente na Avenida 23 de Maio.
grave em acidente de automóvel. Foi para o Hospital da Beneficência Portuguesa, que fica logo à direita de quem vai para o aeroporto. E eu fui o primeiro a chegar no dia seguinte, ou sobre a noite, eu fui visitá-lo. Estava com o rosto dessa mãe, sem exagero, com a cara horrorosa. Pastor, o senhor aqui. Eu acompanhei, ele saiu da UTI, fui para o quarto. Eu era a única pessoa aí a recebê-lo. Acompanhei o enfermeiro para o quarto. Fiquei lá até chegada de parente. Exatamente aquele de quem falou mal. Quando o sujeito fala mal de mim, eu oro assim, Senhor, dá a oportunidade de ser bênção para ele. Prepare-se, porque vem prova aí, viu? Eu vou no encontro da pessoa. Pode preparar, você fala mal de mim, chegar ao meu conhecimento, eu vou orar com você. Vou orar com você, para que Deus tenha misericórdia de você. Nós precisamos de todos e precisamos de cada um. Porque o Senhor está pegando tanto peixe e nós não pegamos nada. Veja a resposta dele. E vocês não sabem nada. Com esse equipamento vocês não pegam nada. Não é tecnologia de evangelização. Não é técnica de comunicação. É relacionamento. É coração. É conhecimento do cardume. É diálogo com o cardume. Vem, peixe. E ele vem. É uma coisa linda. Nós não fazemos isso. Não nos relacionamos. Evangelizar é relacionamento intencional, redentivo. A nossa intenção é a redenção. Então, precisamos recomeçar. Você já ganhou um vizinho para Cristo? Quantos vizinhos você já ganhou? Você pode arrolar quantos vizinhos você tem? Antigamente, meus irmãos, a igreja tinha dois grupos, um de manhã e outro à noite. À noite era evangelística. Os crentes eram estimulados a trazer visitantes, trazer vizinhos. E aí o pastor pregava a mensagem evangelística, convidava, e as pessoas aceitavam Jesus. Foi assim na semana inteira da campanha Só Jesus da Cristo a Única Esperança de 65. Eu preguei esse ano. Houve decisões todos os dias. Sim, meus irmãos, é preciso que nós renovemos isso. Qual o melhor culto para convidar visitante? Do meu entender, é o da noite. De manhã eles estão dormindo. Não vão para a igreja. Só crente mesmo. Aliás, crente não está indo para a igreja. Geralmente chega um parente às 8 da manhã. Sabe o que a gente fazia no meu tempo? O ministério conhece. Ele diz: olha, o seu irmão está convidado a ir à igreja. Mas eu estou muito cansado, eu não fico descansando. Nós vamos ao culto e voltamos depois para almoçar. A gente ia à igreja. Não se prendia em casa, não. Era desse jeito a igreja daquele tempo. Mas hoje, se o aniversário do primo do meu amigo acontecer, você falta à igreja para o aniversário do primo do amigo. Que valor nós damos à igreja? Temos que renovar o nosso amor. Lembra-te das ações que demonstram o poder do amor. A gente ama, a gente faz sacrifício, a gente acorda cedo. Eu acordava 4 da madrugada em Copacabana. Viajava 4 horas para ir no Pedra de Guaratiba dar aula de inglês há 70 anos, 71 anos, para a turma de educação cristã, a que pertencia minha esposa, e para a turma de teologia dos rapazes. Eu dava um curso bem funcional. Eu usava a Bíblia de Schofield para o curso das irmãs e a teologia de Stronger, para ensinar a linguagem teológica e filosófica aos alunos da teologia. Mas eu ia lá. Não era tanto por amor à matéria, não. Quero confessar. Confessar é diante dos homens, Jesus manda, não. Então eu ia para ver a minha noivinha querida. Uma joia que Deus me deu. Uma moreninha de olhos verdes, linda, 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 linda.
e não me deixavam sentar perto dela para almoçar. Havia o artigo 20, proibia namorados e noivos sentarem juntos. Ficava cá distante de olho nela. Aí voltava para Copacabana, às 4 horas, 8 horas de viagem e 3 horas de aula. Ia na quinta e a sábado. Mas de que raça? Ela se formou em dezembro e em março eu a levei para casa. Casamos há 70 anos e fomos felizes pela vontade de Deus, até que o Senhor a chamou. Sim, meus irmãos, contemporâneos coetâneos, isto é, viveram na mesma época e têm a mesma faixa etária, estão indo embora. Então eu resolvi formar amizades com pastores mais jovens, porque a possibilidade de perdê-los é muito menor. Então eu vou continuar a vê-los e a tê-los como minha lista de amigos. Oro pelo pastor Edson todo dia. Eu escrevo no livro de oração como presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Como oro pelo pastor Paulo Eduardo, que me sucedeu na primeira igreja de São Paulo. Como oro pelo pastor Murim Júnior, que me sucedeu no Meyer, que depois foi para São Paulo, a Igreja Batista da Liberdade. Eu oro pelo pastor Ricardo Aracap, na primeira Igreja Batista do Brás. Eu oro pelo pastor Alex Uemura, pastor da Igreja Paulistana. Eu oro pelo pastor Nelson Martins Cardoso, pastor da Igreja Batista do Ipiranga, presidente, que permite que um pregador desse jeito venha aqui e espalhe. Gosto muito desse povo baiano. Eu me lembro de um congresso uma vez, fizemos perto da beira-mar. Não foi de uma cidade do interior, mas à beira-mar. Eu andei pela praia à tarde, voltei. Mas foi tão bom aquele encontro. Eu não me esqueço, a Bahia me traz muitas memórias agradabilíssimas. A primeira vez que eu vim à Bahia foi em 1965. Na Igreja Batista Ciano, a convite do pastor Valdir de Oliveira Coelho. Eu jovenzinho, 31 anos. Mas ele confiou em mim, como eu hoje confio em pastor Edson, como confio em Rafael Abdala. Gosto de confiar nos jovens e Deus habilitou a comunicar a sua palavra. Eu digo, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar, só e fazer teu nome grande e fazer e te dar louvor e te dar o louvor que é devido.